Você já encontrou alguma espécie indesejada na sua casa? Seja aquela baratinha, um escorpião, algum inseto, você responde com o hashtag sim ou hashtag não pelo WhatsApp que está na sua tela, que é o 12 99716 7989. Então, além de responder a enquete, aproveito já para pedir a sua companhia e me conta se você já encontrou alguma espécie indesejada, gente, porque realmente elas são indesejadas, né? Não importa qual seja. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem nojo. Será que a gente pode matar, espantar? O que a gente faz? Me conta como é que foi, se você encontrou, me manda aqui a sua dúvida, me conta a sua história, uma fotinho. Eu adoro a companhia de vocês, tá bom? Não esqueçam da hashtag Falando Nisso, tá? Tudo juntinho. Com a hashtag Falando Nisso você concorre a esses 2 ingressos que eu sorteio no último bloco, que é uma maneira de presentear vocês que participam aqui com a gente e que me faz companhia, tá bom? Como eu já adiantei, hoje o nosso assunto é sério, atual, e envolve a segurança da nossa casa, da nossa família e até dos nossos pets. Vamos falar sobre as pragas silenciosas, aquelas que muitas vezes a gente não vê, mas que podem causar prejuízos à saúde e até ao nosso patrimônio, né? E para explicar como prevenir, identificar sinais de infestação e como escolher o profissional certo para esse tipo de serviço, eu recebo aqui no estúdio a Camila Pinheiro, da Biopro. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Camila, é o seguinte, antes da gente começar a falar das pragas, vamos explicar para o pessoal de casa, né, essa mudança de nome da empresa. Porque a gente até já recebeu você aqui, né, como líder detetizadora. A Líder Serviços tem uma história de mais de 38 anos no mercado e agora vocês estão passando por uma evolução, né? Me explica um pouquinho sobre isso, que mudou agora para Biopro, não é? Exatamente. Ao longo desses anos a gente vem caminhando para uma tendência a algo mais voltado para a biologia e não só a aplicação de produto, né? E o que significa isso? É estudar mesmo o comportamento das pragas, como que elas vão se desenvolvendo, quais são os fatores no ambiente que fazem com que elas se desenvolvam mais ou menos, para que com isso a gente trabalhe mais a prevenção e menos a emergência, né? Atualmente a gente vê muitos cenários, principalmente de empresas que trabalham com comércio de alimentos, por exemplo, que a gente chega lá e está uma infestação enorme, né? E aí tem que entrar com um tratamento químico mais forte e ao longo do tempo eu fui percebendo que as pessoas não conseguem prevenir isso por falta de informação e não porque elas não querem, né? Então a Bio ela traz essa proposta mais biológica, mais voltada para o estudo dos insetos e do comportamento, e o Pro é de profissional. Então todo o profissionalismo que a Líder adquiriu nesses 38 anos de mercado, a equipe técnica continua a mesma, o nosso desenvolvimento de produtos continua o mesmo, a nossa forma de atendimento é o mesmo. Então, o que representa isso para os nossos clientes é mais tranquilidade, basicamente isso. Perfeito, gostei. Vamos falar então, agora falando em nome da Biopro realmente, começar a falar das pragas silenciosas, porque tem esse nome, né, porque a gente não vê, tem os bichos que a gente vê em casa, né, andando na parede, passando ali pelo sofá, mas quais são as pragas silenciosas, Camila? Bom, existem várias pragas que são silenciosas, mas assim, disparado eu posso te falar que são formigas e baratas, que é o que a gente encontra o maior número de reclamações, né? E quando a gente fala de silenciosas, o que na verdade a gente está querendo dizer? As pessoas não percebem a reprodução dos insetos no ambiente até certo momento, né? Depois de um certo período, quando esse desenvolvimento já está muito acelerado e muito avançado, que elas começam a se incomodar, porque as pragas elas mudam um pouco de comportamento. Então, por exemplo, no caso de baratas, elas normalmente têm um hábito noturno. Quando você começa a enxergar uma barata durante o dia, por exemplo, significa que já reproduziu já bastante. está com uma infestação alta, porque ela está fugindo do padrão de comportamento dela, né? E por que ela faz isso? Porque ou é falta de alimento, então ela precisa fazer uma busca ativa fora do horário, ou porque a população já está muito alta e ela precisa sair para buscar outros abrigos, né? Então ela muda o comportamento. No caso de formigas, por exemplo, os estudos mostram que até 20% só da população são as que a gente enxerga. Então a gente tem ali 80% de uma população que a gente nem sabe onde ela está, né? Então como que a gente vai fazer esse controle? Precisa ser técnicas profissionais, senão a gente não tem resultados efetivos, né? Cupins, por exemplo, também, a partir do momento que você tem uma infestação, ele vai demorar de 2 a 3 anos para se manifestar. E aí, muitas vezes, depois desse tempo todo, o estrago já está bem grande. Já comeu aquele móvel, né, assim. Não, e sem querer assustar vocês, tá, gente? Porque a Camila tá falando aqui que quando a gente vê uma barata andando, significa que já tem um monte de outras baratas em casa, né? Então, pensar nisso dá uma assustada na gente, por isso que esse programa também serve de alerta para você aí prevenir a entrada desses bichos aí na sua casa. Mas eu queria entender, Camila, como que essas pragas, elas entram nesses ambientes e
como elas conseguem passar tanto tempo desapercebido em casa? Elas ficam intocadinhas? O que traz elas para dentro da nossa casa? Bom, normalmente, quando a gente vai fazer uma inspeção de avaliação, e qualquer ambiente que a gente tem que avaliar, a gente tem que olhar, basicamente, são 4 As, que a gente chama, tá? Abrigo, alimentação, acesso e água, tá? Então, se a gente tem esses 4 As disponíveis no ambiente, certamente você vai ter um problema com um tipo de infestação. Então, primeiro a gente começa olhando quais são os acessos, quais são os locais que essas pragas estão entrando, por onde elas podem vir, né? Então, é bem batido já, o pessoal já sabe em relação a ralos, em relação a telas embaixo de portas, telas em janelas, tudo isso são formas de entrar. Mas existem outras formas que hoje, atualmente, devido ao comportamento, mudou bastante. Por exemplo, compras na internet. Ninguém se fala disso. Né? A gente faz uma compra, você não sabe de onde aquela mercadoria está vindo, você não sabe como ela foi transportada, e aí você entra com uma embalagem dentro da sua casa, que você não sabe exatamente se tem um ovo, se tem um inseto filhote ali dentro, e você coloca aquilo para dentro da sua casa. Então, desde a pandemia até agora, aumentou muito os números de casos de infestação em apartamentos. E a pessoa fala assim, mas eu moro no 18º andar, como eu tenho uma infestação aqui? Você trouxe de alguma forma. Olha que interessante. Então, o ideal é sempre você dispensar as embalagens primárias antes de você entrar para dentro de casa. Perfeito, gente. Gostei de saber disso, porque eu compro muita coisa na internet, coloco todas as embalagens para dentro de casa. Acho que eu vou me policiar com isso. Olha só, já vou deixar para vocês o Instagram da Líder Detetizadora Desentupidora. É como tá aí para vocês na tela. Lá tem muita informação sobre todas essas pragas, como prevenir, como você pode entrar em contato com eles também para resolver a situação aí da sua casa se você estiver precisando e passando por algum problema desse, tá bom? E a gente volta agora para o nosso assunto de hoje, falando sobre dedetização. Como é que tá a enquete aí, Gustavo? Chegou a hora, Ana, de saber se o pessoal de casa já encontrou alguma espécie indesejada na casa deles. Hashtag sim ou hashtag não. Por enquanto, 88,9% dizendo que sim e 11% dizendo que não, Ana. Muita gente já encontrou, hein? Me conta, me manda uma mensagem, conta como é que foi esse encontro, o que você fez? Chamou alguma empresa? Resolveu por si só? Se não encontrou, me conta o segredo. O que você faz na sua casa para não ter nenhuma espécie indesejada por aí? A gente quer saber, viu? Mande suas dúvidas também, usando a hashtag Falando Nisso, você concorre aos 2 ingressos para curtir um cineminha que eu sorteio no último bloco, tá bom? E tem perguntinha direto do Açaí Colinas para Camila, vamos ver. Estou aqui com o seu Gilmar, conversando um pouquinho do assunto do dia aqui no Açaí Colinas, falando dessas formigas, essas visitas indesejadas em casa, né? O senhor na sua casa, tudo ok? Não tem nenhum problema de barata, nada disso? Não, graças a Deus não tem. Por que você acha que isso acontece na sua casa? Sujeira, né? Acúmulo de sujeira, né? Na sua casa você mantém tudo muito limpo. Graças a Deus, tudo limpinho. Agora, se eu tenho problema de barata em casa, o que eu preciso fazer? Barata também dedetizar, né? Chamar alguém profissional, né? Colocar veneno, né? Inclusive, eu faço caminhada ali na Via Cambuí, tem um amigo que plantou lá um pé de chuchu, aí ele foi tapar o buraco, apareceu um escorpião na mão dele. Pelo amor de Deus. Ali na Cambuí. E aí ele pegou a enxada, foi lá cavucar a terra, né? Apareceu mais 5. Então ali tem festiado de escorpião ali na Cambuí. Então essa dica para quem está em casa e assistindo a gente, bairros que são muito próximos de árvores, como a gente pode evitar os escorpiões? Aí todo mundo morre de medo de escorpião, né? Que é um perigo e na área pública, inclusive. Como é que faz nessa situação, Camila? A gente sempre... O escorpião, ele não é um inseto gregário e ele é um inseto que ele se reproduz... Ele é um aracnídeo, né? Que se reproduz sozinho. Ele não precisa de um macho para se reproduzir. Então, o controle dele é muito mais em relação a não manter esconderijos do que em áreas públicas, por exemplo, sair aplicando produtos ou coisas assim. Né? Então, manter sempre grama parada, justamente quando você for mexer em algum terreno vazio, tá utilizando EPIs adequados para não acontecer algum tipo de acidente. E assim, infelizmente, o escorpião ele já está alastrado por todos os ambientes hoje em dia, né? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado e à medida que você encontrar acionar pessoas especializadas para poder fazer esse tratamento corretamente. Tá? Perfeito. Aproveitando que o meu amigo Lucas apareceu, né, tanto falando das ofertas do açaí, quanto agora no Açaí Colinas,
Eu queria mostrar a participação dele, Gustavo. Vamos mostrar a fotinho dele com a mãe dele? Olha, o Lucas mandou uma mensagem super fofa. Oi, amiga. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Lucas. Em casa, me recuperando da cirurgia, assistindo esse programa que eu amo tanto. Hoje é aniversário da minha mãe, Marisa. Te amo, mãe. Uma perguntinha pra Camila. Qual que é a frequência que um prédio tem que fazer a detetização? Meus parabéns, dona Marisa. Ô, dona Marisa, um beijo pra você, que Deus te abençoe, muita saúde, tá? Que bom que vocês estão aqui comigo participando do programa. Meu amigo, você tá fazendo muita falta, volte logo, tá bom? Camila, e aí, com que frequência um prédio tem que ser detetizado? É diferente? Que linda ela, hein? Linda, não, linda e um amor de pessoa, eu já falei com ela hoje de manhã, inclusive, adoro eles, a família toda. É diferente a frequência de detetizar um prédio todo do que um apartamento só? Assim, muda a frequência? Na verdade, locais que trabalham com o público, eles têm uma exigência legal em estar realizando pelo menos a cada 6 meses, tá? Só que essa questão da frequência, ela é muito relativa, porque depende qual é o inseto que está encontrando, qual é o tamanho dessa infestação. Então, hoje em dia, a gente tem prédios que têm infestações enormes de barata, por exemplo, na rede elétrica. Se eu fizer só a cada 6 meses, não vai funcionar. E aí, essas baratas, elas entram nos apartamentos, e aí ela vai infestando tudo. Então, cada local, a gente tem que definir a frequência correta de acordo com a situação, com o meio, qual é o inseto que está dando problema ali. Mas minimamente a cada 6 meses, por lei, é obrigado a estar fazendo, tá? E locais que trabalham principalmente com produção de alimento, mensalmente. Ah, porque comida também deve atrair muito mais, né? A gente estava, inclusive, falando no primeiro bloco sobre como essas pragas entram em casa, que eu acho que é uma curiosidade interessante da gente saber, que são os 3, 4 As que você estava explicando. 4 As, né? Que a gente falou do primeiro, que era o acesso, e quais são os outros Isso. 3? Abrigo, alimentação e água. Então, alimentação e água é o que toda praga precisa para sobreviver no ambiente, né? Então, quando você tem um local que tem uma grande disponibilidade de alimento, que é o caso desses comércios que trabalham com manipulação de alimento, o controle ele tem que ser mais efetivo. E quando eu falo de controle, gente, não é especificamente colocar produto químico, tá? É você olhar esse ambiente como um todo e ver quais as ações corretivas e de melhorias que você pode estar colocando naquele ambiente para evitar uma proliferação, para evitar uma infestação e, junto com esse olhar, a gente coloca alguns pontos onde tem que ser feito algum tipo de tratamento químico, se necessário, né? Então, esse acompanhamento que a gente fala mensal é esse tipo de trabalho. Não é você chegar lá todo mês e colocar um produto químico todo mês, porque esses locais a gente precisa ter um controle. Senão, você tem uma contaminação pelos insetos e uma segunda contaminação pelos produtos químicos. Né? Então, a gente tem que ser muito responsável em relação a isso. E hoje em dia o que eu mais encontro são ambientes onde não existe essa responsabilidade, né? E a gente está trabalhando com pessoas, né? Comida e tudo mais. Por isso a importância, gente, de uma equipe, de uma empresa profissionalizada a fazer isso, a detetizar o seu ambiente, a sua casa, o seu comércio, com cuidado e responsabilidade, tá bom? Na medida certa. Então, para vocês, eu indico a Líder Detetizadora, que é a BioPro agora, e o Instagram é Líder Detetizadora Desentupidora. Lá você pode entrar em contato, entender um pouco melhor sobre o trabalho deles, se seu comércio está precisando, sua casa está precisando de uma detetização, encontrou algum bicho, conhece alguém que está precisando, já segue lá e fica a nossa indicação para vocês, tá bom? No próximo bloco a gente volta com mais sobre esse assunto. Mande suas dúvidas aqui para mim, que eu tô esperando a companhia de vocês, tá bom? Agora a gente volta pro nosso assunto de hoje. Gustavo, mudou alguma coisa aí no resultado final da nossa enquete? Como é que ficou? Também tô curioso, Ana, pra saber se o pessoal de casa já encontrou alguma espécie indesejada. Essa era a nossa perguntinha da enquete, hashtag sim ou hashtag não. 96% dizendo que sim, Ana, aumentou nosso número. Enquanto isso, hashtag não, 3%. Aumentou muito, muita gente já encontrou, hein, gente? Eu quero saber o que você fez quando você encontrou. Me manda aqui a sua dúvida, me conta a sua história. Eu quero muito a companhia de vocês, tá bom? Não esquece da hashtag falando nisso para concorrer a esses 2 ingressos do cinema que eu sorteio no próximo bloco, tá bom? E aqui no estúdio eu recebo a BioPro, eu tô com a Camila Pinheiro. Então, tem perguntinha para ela direto da Açaí Colinas, vamos ver. Pensando um pouco então nessa questão de dedetização ou cuidados até mesmo com a nossa saúde, com insetos. Estou aqui com o Luiz, ele é nutricionista. Existem cuidados específicos, né? Sim, existem, principalmente no consumo de frutas e verduras. O ideal é que se faça a higienização com hipoclorito de sódio antes. Tem a escolha boa das frutas, né? Visualização, não pegar frutas com furinho, com a casca danificada, frutas já amassadas ou danificadas. Evitar pegar frutas próximas de outras frutas que você já viu que está contaminada, que está estragada, já ajuda. E fazer boas escolhas, basicamente é isso.
Tá certo. Camila, você é bióloga, pode ajudar a gente pensando agora na comida também? Como a gente pode armazenar sem atrair esses problemas de insetos ou alguns outros também? Excelente pergunta, meu amigo. Interessante, né? Isso é muito legal, porque o armazenamento, ele está diretamente relacionado com a distribuição de uma infestação ou não, né? Então, eu sempre costumo muito dizer que, independente se é um comércio ou se é numa sua residência, armazene sempre em embalagens plásticas com tampa, né? Se você está falando de uma verdura, um legumes, obviamente que você não vai poder abafar. Então, a gente sempre orienta a colocar na geladeira, porque além de você manter melhor esses insumos que são mais delicados, você consegue também, se tiver algum tipo de infestação, com o frio, ela dá uma bloqueada, né? Agora, uma coisa que muita gente não coloca atenção é, por exemplo, você comprou um saco de arroz e aí, de repente, começa a aparecer uns bichinhos voando dentro da despensa, né? Isso é por quê? Porque o inseto já estava lá dentro, mas é muito difícil de você ver. Então, quando você deixa tudo solto no seu armário, na sua despensa, você tem a probabilidade de contaminação de tudo que está lá dentro. Quando você armazena em pacotes, né, plásticos com tampa, você já, pelo menos, você só vai contaminar o que está ali dentro, né? Então, é um macarrão, todos os tipos de grãos armazenados, porque vem muitas pragas em grãos armazenados. Eu gosto também de armazenar tudo que é farinhas, né, também é importante. Então, eu vou colocando tudo em seções, tudo em caixas plásticas com tampa transparente, fica fácil de ver, fica organizado. E aí também tem uma outra questão, que aparece, por exemplo, formiga, né, muito na despensa e dentro de armário. Para você fazer a higienização desses ambientes, fica muito mais fácil se você tem tudo armazenado. É só você tirar todas essas caixas, passa um pano ali com um produto de limpeza e põe de volta. Ah, caiu algum tipo de resíduo dentro dessas caixas. Você lava a caixa na pia e tá tudo certo. Então fica muito mais prático, muito mais seguro e fácil de controlar. Ótimas dicas, hein, gente? Quero ver as participações de vocês, inclusive tem muita participação chegando. Gustavo, vamos lá, lê uma. A Rosângela mandou assim: boa tarde, já lavei um belo escorpião na máquina. Não sei como, mas ao tirar a roupa da máquina ele tava lá brilhando. Meu Deus, pelo menos afogou esse escorpião. Não é? É normal eles aparecerem nas máquinas ou tem alguns lugares específicos que tem probabilidade deles aparecerem? Provavelmente ela deve ter colocado uma roupa que estava com o escorpião ali dentro e não viu. Meu Deus. E aí, né, o escorpião ele tem essa tendência a brilhar no escuro, digamos assim, com luz, principalmente com luz ultravioleta a gente consegue ver por conta da carapaça dele. Ele tem uma substância na carapaça dele que brilha. Mas não é normal encontrar um escorpião dentro de uma máquina. Provavelmente veio de alguma roupa que estava com o escorpião ali. Meu Deus, que perigo. Vamos ver mais uma, Gustavo? Perguntinha da Odete, mandou o hashtag falando nisso, tá concorrendo ao ingresso. Boa tarde. Sim, uma borboletinha cinza chata dentro do pote fechado de arroz. Só gostaria de saber como que ela entrava. Beijos, Ana, e volta logo, Luquinhas. Amo vocês. Odete, obrigada pela sua participação. Foi o que a gente acabou de falar dos potes, né? E quando o pote é fechado, como é que a bendita entra no pote? Na verdade, assim, quando você compra do mercado, você vai comprar numa embalagem, né? Uma embalagem plástica. Os insetos, eles têm uma capacidade de furar, né? Então, ele fura aquela embalagem tranquilamente, ele fura o grão e coloca um ovinho ali dentro do grão. É microscópio, a gente não vai enxergar. E a gente leva aquilo para casa tranquilamente. E aí, você abre aquela embalagem, joga dentro de um pote e começa a usar. Passa um tempo, aquele ovinho começa a se desenvolver e vira, né? Essa que a gente chama de traça, né? Que é traça de alimento. E aí você fala, mas como? Eu estava dentro de uma embalagem fechada, como que ela foi parar lá dentro? Na verdade, ela já estava dentro do grão, você só armazenou ela ali dentro. Então, por isso a importância de você comprou, está em uso, já põe num pote. Perfeito. Não está em uso, coloca numa caixa plástica, porque aí você também evita com que passe para tudo. Maravilha, tá chegando muita participação de vocês aqui, gente. Quero até agradecer. No próximo bloco eu prometo que eu volto só com a participação de vocês, tá bom? E para responder também as dúvidas, quem estiver procurando aí uma empresa especializada nisso, eu indico para vocês a Líder Dedetizadora e Desentupidora, tá bom? Tá escrito aqui no Instagram, como eu tô mostrando para vocês, Líder Dedetizadora, Desentupidora. Lá você encontra muito conteúdo sobre isso. Para quem tiver dúvida, passando por esse problema, já segue lá e acompanha. Pode entrar em contato pelo próprio Instagram, tá bom? Gustavo, o que a gente tem na tela? A Terezinha de Fátima mandou o seguinte: formiga que formam a maioria, estão mais presentes que o Espírito Santo. Tô até pensando em dar as contas para elas pagarem. E eu não mato, vou lavar os pratinhos dos gatos e tenho que ficar tirando elas da pia deles, mas aparecem outros também.
Gente, formiga, elas fazem isso mesmo. Terezinha, obrigada pela sua participação, viu? Elas aparecem do nada, elas somem por vários dias e aparecem de novo e fazem um rastro enorme, né? Como que se livra definitivamente das formigas? Tem como, Camila? Tem. No caso, Terezinha, as formigas elas são muito negligenciadas, né? Porque o pessoal fala, é só uma formiguinha, tira aqui e tudo bem. Mas, na verdade, a formiga ela é uma das principais causas de contaminação hospitalar. A formiga ela traz mais bactérias que uma barata. Então, assim, não dá para negligenciar, né? Quando chega num nível onde tem tanto, assim, a gente precisa entrar com alguma estratégia de controle, sim, tá? Por que ela vai e volta? Porque somente 20%, de 10% a 20% que sai efetivamente do ninho. Então, eles saem em busca de alimento, encontram o alimento, voltam. Enquanto tem alimento suficiente, eles não precisam sair do ninho. Então, eles ficam ali se reproduzindo dentro de parte elétrica, atrás de azulejo, atrás de armário. Então, assim, o que eu sempre indico? Fecha todos os tipos de frestas possíveis que tenha na sua casa, na sua cozinha, azulejo, coisas mínimas, porque as formigas, né, tem algumas que são bem pequenas, mas assim, não pode negligenciar. E outra coisa muito importante é a limpeza. Não deixar resíduos de alimentos disponíveis, porque é o que vai atrair a formiga. Perfeito, fico alerta para vocês aí de casa. Gustavo, o que mais que a gente tem na tela, por favor? Perguntinha da Luciene. Eu encontrei um calango enorme lá em casa. Parecia um jacaré. Eu fugi dele e ele foi embora. Não sei se ainda está lá. Luciene, obrigada pela sua participação. Usou a hashtag Falando Nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. E na minha casa, no meu condomínio, também tem esses calangos na porta de casa, meu Deus. E falam que eles são bons porque matam as outras pragas. É verdade isso? Tem verdade. Que deixar os bichinhos lá? Porque tem uns assim, ó, que parece jacaré mesmo, gente. Tem muita gente que acha assim que tem bicho na área urbana, é praga e tem que matar. Gente, não é isso. Existe um equilíbrio no ecossistema que a gente não pode interferir. Existem insetos que são considerados pragas urbanas e outros não. Então, assim, neste caso, realmente não é aconselhável fazer nada. Deixa o bichinho lá que ele tá ajudando, tá, gente? Tem todo um ecossistema funcionando. O Renato Júnior mandou pra gente também, né, Gustavo? Olá, Ana. Tá sozinha? Melhoras pro Lucas? Hashtag sim. Várias. Como controlar ou eliminar as formigas cortadeiras do jardim? Aqueles granulados realmente funcionam? O que seriam esses granulados, Camila? Esses granulados, eles são iscas alimentares, tá? Então, assim, eles funcionam, mas eles têm técnicas corretas de ser colocada. Normalmente as pessoas compram e, primeira coisa, você não pode colocar uma isca alimentar em contato com qualquer outro tipo de produto químico. É como se você comprasse um alimento e espirrasse um produto de limpeza em cima. Você não vai comer. A formiga também não vai, né? Então, todos os atrativos alimentares, ele tem que ser mantido isolado, digamos assim, tá? Na hora da aplicação, você não pode jogar na trilha da formiga, você tem que jogar do lado, porque a formiga ela tem uma característica de buscar o alimento. Se você coloca na trilha ou dentro do ninho, o que ela vai fazer? Ela vai jogar, porque ela vai achar que aquilo lá não é alimento, então ela não busca aquilo, ela joga fora. Então, o granulado para a formiga cortadeira, ele é muito legal. Existem outras técnicas que podem ser associadas para dar um efeito mais rápido, que são técnicas mais profissionais, mas para uma questão emergencial, se você quiser colocar, pode colocar. E os bichinhos são espertinhos, né, minha gente? Eles têm solução para tudo, eles se viram, viu? Então, para isso, você precisa de uma empresa especializada para resolver o problema da sua casa, tá? Eu indico para vocês a Líder Dedetizadora, que é a BioPro agora. No Instagram tá Líder Dedetizadora Desentupidora. Se você encontrou alguma praga indesejada ou algum amigo seu, alguém que está precisando, que você está sabendo, já pede para seguir, pede para entrar em contato, que eles são uma empresa super especializada para resolver o problema da sua casa, do seu ambiente e do seu comércio também, tá? Obrigada a todo mundo que participou. Não dá tempo de responder todo mundo, mas fica o contato para vocês, Camila. Quero agradecer demais a sua companhia hoje e as suas dicas também. Eu adoro vir aqui, é um prazer sempre. Prazer todo nosso. Vamos ver agora, dentro de todas as participações, quem que ganhou os nossos ingressos do cinema. Rufem os tambores, o sortudo de hoje foi Priscila N. Priscila, parabéns, você ganhou 2 ingressos para curtir um cinemão aqui, o nosso presente. Obrigada pela sua participação, obrigada por todo mundo que participou, amei a companhia de vocês. Amanhã também tem um programa super legal sobre implante capilar, tá bom? Já prepara a pergunta e eu conto com a companhia de vocês. Boa tarde, até amanhã.